Shalom a todos! Para hoje, 20 de fevereiro de 2026, o tema é a conversão. Você também aprenderá sobre a origem do dia dos Pentecostes, a existência do Espírito Santo no mundo, o surgimento da igreja cristã, conflito da crença vs verdade. Sendo assim, o Daniel vai começar com a pregação. Como o texto base, nós temos Atos capítulo 3, versículo 19. Vamos então começar. Diz o seguinte: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, vamos começar. Tal como sabem, o tema dessa mensagem é a conversão. Portanto, vamos então começar. O texto base que acabamos de ler agora surge em um contexto do dia dos Pentecostes, que está propriamente descrito no livro de Atos capítulo 2, onde relata sobre a descida do Espírito Santo. No entanto, não dá para avançarmos com essa pregação sem antes entendermos o que, na verdade, era o dia dos Pentecostes. Sendo assim, senhores, a primeira coisa que devemos saber aqui é que, na verdade, quando trata-se da origem dos Pentecostes ou do dia dos Pentecostes, isto remonta no Antigo Testamento. Sim, você ouviu bem. Estou querendo dizer que este dia dos Pentecostes surgiu no Antigo Testamento e não no Novo Testamento. No Novo Testamento foi a continuação, a continuidade de algo que já era feito no Antigo Testamento. Então, sendo assim, podemos afirmar ou classificar o dia dos Pentecostes em dois períodos ou fases completamente distintos, a saber, Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas agora vamos começar a entender a partir do Antigo Testamento, afinal é a raiz, é a base, certo? Certo. Então vamos lá. Pessoal, na Bíblia Sagrada existiu o povo de Israel, tal como todo mundo aqui já sabe, né? Então, no entanto, esse mesmo povo, eles celebravam um tipo de festa chamada a Festa das Semanas, que em hebraico era conhecida como Shavuot. E essa festa podia também ser chamada de Festa das Primícias das Colheitas. Mas por que Primícias das Colheitas? Por quê? A resposta é muito simples, porque o povo colhia os primeiros e melhores frutos da colheita, que na verdade dedicavam então a Deus, ou seja, entregavam ao templo como uma forma de honrar a Deus, agradecer a Deus, reconhecendo que sem Deus eles jamais teriam conseguido chegarem naquele nível de colheita. Então representava isso, por isso era classificado também como festa era também chamado como primícias das colheitas, ok? Sendo assim, vamos continuar. Pessoal, a celebração dessa mesma festa, ela ocorria anualmente, mas agora surge aqui uma contradição. Mas se a festa ocorria anualmente, por que ela não é chamada de festa anual, Daniel? E é justamente chamada de festa semanais. Ok, vamos entender agora isto porque, na verdade, aqui o termo semanas refere-se ao momento em que se começava a contar os dias, e isso só era feito logo após a celebração da Páscoa. Você vai entender mais abaixo, ok? Então, geralmente, essa contagem era de 7 semanas, e essas 7 semanas correspondiam assim aos 49 dias, e assim, logo que batia os 50, o dia 50, presta atenção, logo que batia o dia 50, eles então celebravam o dia dos Pentecostes. Você está a entender? Então, isto você pode encontrar propriamente no livro de Levítico, capítulo 23, aos 15 e aos 16. Capítulo 23, versículo 15 e 16, para melhor compreensão.
Ok, agora vamos continuar. Eu quero que você fique informado de algo muito importante. E o que eu quero que você saiba é que provavelmente você não vai encontrar na Bíblia Sagrada, ou propriamente no Antigo Testamento, o termo Pentecoste literalmente. Não. O termo aparece apenas de uma forma prática e, segundo algumas fontes, afirmam que ela aparece de forma simbólica. Sim, então, assim, no contexto do Antigo Testamento, isto de acordo com o que foi dito, encontramos a definição muito resumida do que é ou do que foi o dia dos Pentecostes, cuja definição é Festa das Semanas, conhecida em hebraico como Shavuot, celebrada 50 dias após então a Páscoa. Agora, pessoal, conseguimos notar que a Festa das Semanas ela ganhou um termo mais moderno naquela época que melhor o descrevia, que melhor lhe identificava, que foi então Pentecoste. Agora repare que quanto à sua etimologia, falando aqui sobre Pentecoste, ele é de origem grego, que significa literalmente em português 50º dia, que refere-se ao dia 50. E agora surge uma questão que provavelmente está na sua cabeça, no seu coração. Mas afinal, Daniel, de que forma essa festa era celebrada na prática? Como e qual era o propósito da celebração dessa mesma festa lá no Antigo Testamento? Ok, vamos agora responder. Bem, essa festa na verdade, ela foi orientada por Deus e ela foi celebrada durante a peregrinação do povo de Israel lá no deserto, né? Quando saíram do Egito. E o cenário onde decorreu a mesma festa foi no Monte Sinai, cerca de 50 dias então após a primeira Páscoa, isto através das instruções dadas a Moisés por Deus. Como a base bíblica dessa afirmação, você pode confirmar isso no livro de Levítico, capítulo 23, e no livro de Deuteronômio, capítulo 16. Agora, vamos lá. De uma forma prática, a celebração desse mesmo dia possuía algumas características específicas que melhor o identificavam. A saber, primeiro temos a contagem. Ela começava 50 dias após a Páscoa. Segundo, temos a oferta. Isto porque o povo levava as primícias, aquelas primícias, as primeiras colheitas, as melhores colheitas que eles faziam, né? Levavam diretamente para o templo. E terceiro, temos o ritual. Então, após o povo levar as primícias para o templo de Jerusalém, provavelmente, né? Os sacerdotes recebiam as ofertas e eles ofereciam a Deus em ação de graças. E depois, por último, nós temos a celebração. No templo haviam orações, sacrifícios, louvores. Isto é porque os israelitas alegravam-se muito pela colheita e pela lei recebida lá no Monte Sinai. Porque, na verdade, eles estavam cientes de que Deus estava com eles. Então, o Monte Sinai foi algo simbólico. A recepção da lei no Monte Sinai foi algo simbólico para eles. A colheita representava que Deus estava com eles e que tudo que eles alcançavam era graças a Deus. E isso é uma verdade profunda, né? Então, quanto ao real propósito dessa mesma celebração, começo por dizer que na verdade só existia um único propósito, que era a ação de graças pela colheita e pela lembrança da lei dada a Moisés lá no Monte Sinai. Esse era o propósito principal pela qual os israelitas então celebravam a festa das semanas, ou então o dia dos Pentecostes. No Antigo Testamento, o Pentecoste simbolizava a gratidão a Deus, santificação, obediência à lei e a promessa de frutos espirituais. Já conseguimos entender e compreender acerca do dia dos Pentecostes no Antigo Testamento. Agora vamos prosseguir para o Novo Testamento. Pessoal, é o seguinte: no Novo Testamento, o dia do Pentecoste foi na verdade a continuação de algo que já era feito, no Antigo Testamento, tal como antes eu havia dito, mas em diferentes
diferentes cenários, e este cenário refere-me quanto à cronologia, que é a ordem dos acontecimentos no tempo, segundo espaço, isto quanto o local onde tudo aconteceu, e nós podemos encontrar esses mesmos cenários, como por exemplo a cronologia e o espaço propriamente no livro de Atos capítulo 2. Senhores, é aqui onde tudo começa a acontecer. Duas coisas principais eu destaco aqui para a melhor compreensão. Enquanto no Antigo Testamento o dia dos Pentecostes representava a gratidão a Deus pela colheita e a recepção da lei mosaica no Monte Sinai, no Novo Testamento o dia dos Pentecostes representava primeiramente o cumprimento da promessa sobre o envio, a descida do Espírito Santo, segundo o surgimento da igreja cristã. E agora nós vamos compreender detalhadamente sobre como isso aconteceu. Preste atenção, de uma forma muito resumida e compreensível. Na real, nós temos dois propósitos pela qual o dia dos Pentecostes no Novo Testamento foi então celebrado, algo que na verdade eu já havia dito anteriormente. Primeira coisa, nós temos aqui primeiro propósito, cumprimento da promessa sobre a descida do Espírito Santo. Vamos entender por detalhe esse ponto. Senhores, é de extrema preponderância salientar aqui que a promessa do envio do Espírito Santo já começou no Antigo Testamento, e nós podemos encontrar essa profecia em um dos livros desse mesmo do Antigo Testamento, como por exemplo o livro de Joel capítulo 2 versículo 28 aos 29, onde Deus diz claramente: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Senhores, no Antigo Testamento o Espírito Santo já existia, mas não de uma forma permanente. Ele aparecia de uma forma temporária, como por exemplo em reis, juízes, profetas e em algumas pessoas específicas. Então Deus está declarando abertamente no livro de Joel, dizendo: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E outra tese importante que pode sustentar essa afirmação aqui foi quando Cristo Jesus disse lá no Evangelho de João capítulo 14 versículos 16 aos 17, dizendo o seguinte: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, apontando assim diretamente para o Espírito Santo. E agora, quando chegamos no livro de Atos capítulo 2, nós estamos finalmente a observar um cenário em que a confirmação do que Deus Pai e Deus Filho haviam dito acontecendo. Então, o que foi dito no passado agora está acontecendo no livro de Atos capítulo 2. E esse dia aconteceu assim. Jesus mandou então os discípulos esperarem pelo cumprimento da promessa lá em Jerusalém. Em um dado período, a Bíblia Sagrada afirma que eles, enquanto esperavam pelo cumprimento da promessa, eles adoravam, oravam e suplicavam a Deus intensamente, esperando pelo cumprimento da promessa. Então, pessoal, aqui nós conseguimos aprender e conseguimos então entender, compreender que todo homem, toda mulher que entende, ou todo cristão que entende que Deus tem alguma promessa, algum propósito sobre a sua vida, essa pessoa entende que essa promessa não deve ser esperado no silêncio. Ele deve orar intensamente, deve buscar intensamente, deve orar, suplicar até então que essa promessa se cumpra. É necessário adoração, é necessário jejum, é necessário súplica, clamor, para que assim então aconteça o cumprimento. Então, senhores, façamos como os discípulos fizeram no passado. Eles esperaram em oração, esperaram de joelhos no chão e não esperaram pelo cumprimento da promessa na fofoca ou então em qualquer outra prática. Oremos, adoremos enquanto esperamos. Então, se você quiser ficar de boca fechada, se você quiser esperar de boca fechada, é necessário que alguém chegue e alerta para você dizendo o seguinte: olha, não fique em silêncio, porque
que o inferno trabalha, o feiticeiro trabalha, Satanás nunca dorme. Agora, continuando, e durante a oração, o Espírito Santo deixa de uma forma sobrenatural, como um vento, em forma de línguas estranhas, línguas como a de fogo. Afinal, é possível que cada um de nós, Deus tenha preparado alguma bênção especial para nós, e só será possível acedermos a essa bênção, só será possível recebermos essa bênção se nós dobrarmos os nossos joelhos. Existem algumas promessas que só se vão cumprir nas nossas vidas se orarmos, se buscarmos. Então, não fique de boca fechada, não fique no silêncio enquanto aguardas pelo cumprimento da promessa. Agora, segundo propósito aqui, segundo propósito da celebração do Dia dos Pentecostes no Novo Testamento é o surgimento da Igreja Cristã. Agora, vamos lá, como que isso aconteceu? Vamos lá entender. Bem, após então a manifestação do Espírito Santo, a Bíblia Sagrada nos conta que Pedro evangelizava, e após o seu evangelho, segundo a Bíblia Sagrada, cerca de quase 3.000 pessoas entregaram suas vidas para Deus naquele mesmo momento, e o evangelho passou a expandir-se muito mais ainda, e finalmente conseguimos notar a existência da Igreja Cristã, não como uma instituição ainda, não, mas como uma união onde pessoas partilham a palavra de Deus, onde as pessoas falam de Cristo, testemunham aquilo que Cristo fez em suas vidas. Então, você pode confirmar a existência da Igreja Cristã a partir do livro de Atos, capítulo 11, versículo 26, onde diz claramente que pela primeira vez os discípulos foram então chamados de cristãos, isto em Antioquia. Senhores, lá em Atos, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 36, conseguimos ver Pedro pregando pesadamente para o povo, e o povo atentamente ouviram ele. E na real, um dos pontos que torna suscetível a ser analisado foi quando Pedro fez menção sobre a morte de Cristo. Logo a seguir, a Bíblia Sagrada diz: e compungiram-se em seu coração e perguntaram-se em seus corações: que faremos? Isso significa que as palavras de Pedro tiveram efeitos psicológicos e emocionais, mas não de forma razoável e nem tão pouco superficial, não. Foram de forma muito profunda. Por essa razão, eles, tendo ouvido, perguntaram-se: que faremos? O ponto é, o que aconteceu aqui afinal? Eu não consigo entender o que aconteceu, o que se passou dentro da cabeça deles quando Pedro pregava. Eu imagino que quando Pedro pregava o evangelho, o povo estava a questionar-se: parece que pecamos mesmo, parece que nós cometemos erro mesmo, e agora eles questionam: que faremos nós? Mas a pergunta persiste: mas o que aconteceu na cabeça deles? Eu tenho 1000 formas de te explicar isso, eu tenho 1000 formas de explicar isso, mas hoje vou partir primeiro na ciência. Vamos lá, na psicologia social existe uma teoria chamada a teoria da dissonância cognitiva, que foi criada, desenvolvida e proposta por Leon Festinger em 1957. Isto no seu livro chamado A Theory of Cognitive Dissonance. Essa teoria explica o desconforto mental que sentimos quando mantemos duas crenças contraditórias, ou quando então nosso comportamento não alinha ou não está alinhado com os nossos valores. E para reduzir essa tensão, esse conflito, geralmente buscamos primeiramente mudar o comportamento para que ele combine com a crença que nós acreditamos que é real. Segundo, justificar a nossa atitude, isso é, adicionando novas informações. E terceiro, ignorar então ou negar as evidências que causam o conflito. De uma forma muito resumida, essa teoria está a nos informar ou a nos dizer o seguinte: quando aquilo que acreditamos entra em conflito com a verdade, sentimos o desconforto interno. Então, o povo judeu acreditavam: somos povo de Deus. Mas Pedro deixava claro: vocês contribuíram para a morte de Jesus. O povo acreditava: somos fiéis, claro. Mas Pedro deixava ciente sobre as suas atitudes pecaminosas envolvendo seus caminhos. O povo acreditava e dizia: defendemos a lei. Mas Pedro dizia: vocês participaram na condenação do dom
trono da lei. Repare que durante a minha explanação eu mencionei várias vezes o povo acreditava. O povo acreditava, ok? Sim, agora repare, só que em um dado período, após então a pregação de Pedro, a Bíblia diz que eles compungiram-se em seu coração e perguntaram: que faremos? Repare que aqui existe um conflito interno neles. Isto devido ao conflito de crença, mas no bom sentido, no sentido positivo. Esse conflito classifica-se como a etapa, o início da conversão. Na mente do povo dizia: somos justos, mas a verdade dizia: vocês erraram gravemente. Repare que esse choque entre a verdade e a crença distorcida gerou uma dor espiritual completamente intensa neles. Por essa razão, conseguimos observar o termo compungiram-se. Mas o que é que significa o termo compungiram-se? Isso significa que eles sentiram profundo arrependimento, sentiram profundo remorso e tristeza por algo conscientemente cometido. Repare que a conversão começa quando o homem não foge do desconforto, mas aceita a verdade. Então a aceitação da verdade é que vai determinar a tua real conversão. E esse fator justifica por que algumas pessoas não se convertem atualmente. Vamos lá explicar por quê. Por quê? Porque muitas das vezes por desinteresse, ignorância e também pela vergonha das suas ações. Então, eles querem evitar o conflito entre o que a verdade diz e no que a sua mente acredita. Essas pessoas preferem ajustar a verdade à sua vida ao invés de ajustar a vida à verdade. Repare que o Atos capítulo 2, ele constrói a estrutura da conversão, que consiste na verdade em ouvir a verdade, primeiro ponto. Segundo ponto, sentir o conflito. Terceiro ponto, perguntar-se a si mesmo: que farei? Lembra daquela pergunta que o povo fizeram entre eles? É essa a pergunta. Primeiro, segundo, terceiro. Quarto, arrepender-se. Quinto, mudar de vida. Agora, nota que a verdadeira conversão acontece quando a verdade nos confronta. Aí o coração se quebra e a identidade é mudada, é transformada. E para concluir, em Atos capítulo 2, conseguimos claramente observar que ninguém foi forçado a aceitar Jesus Cristo. Eles mesmos ouviram, sentiram impacto e decidiram então converter-se. Agora, repare, a conversão não nasce da pressão, não nasce da força e nem tampouco da violência. Ela nasce do confronto com a verdade e a presença do Espírito Santo na pessoa. A tradução da conversão não é tristeza, não é remorso. A tradução da verdadeira conversão é arrependimento, que a posterior pode ser traduzida como a mudança de mentalidade nas nossas atitudes e então assim surgindo assim uma nova pessoa, um novo eu. Então, quando o povo perguntaram o que faremos nós, repare, aqui começou o início da verdadeira transformação, da verdadeira conversão, e assim então Pedro vai responder a essa questão. Vamos agora para essa resposta, nós vamos encontrar em Atos capítulo 3, versículo 19. Pedro diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E aí então o povo deixaram de ser o que antes foram. Eles decidiram deixar as suas antigas vestes para abraçarem o caminho da verdade, para abraçarem a Cristo Jesus. E desde então Pedro não só tirou pessoas do pecado, mas como também formou pastores, formou evangelistas que percorreram pelo mundo inteiro e começaram a anunciar a verdadeira palavra. Então assim, estamos vendo atualmente uma obra do que já foi feito lá atrás
e estamos presenciando nos dias atuais. Portanto, nos convertemos, aceitemos a Jesus e as nossas vidas jamais e nunca mais serão as mesmas. Deus abençoe.